Donos de postos rejeitam cartel de preços e adulteração de combustíveis. Marcelo Matos. Donos de postos de combustíveis e representantes da categoria rebatem críticas sobre cartel de preços e adulteração de gasolina. A Jovem Pan recebeu diversas manifestações da diretora do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no ABC e presidente do Conselho de Ética da Abrilivre, Sirlene Gonçalves, de que a categoria passa por grandes dificuldades. Estamos sempre atentos às irregularidades do setor, só não podemos generalizar, ponderou. Mesma avaliação do presidente do Sincopetro, José Alberto Paiva Gouveia, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo. Generaliza a minha categoria como um todo. Isso não pode ser considerado uma verdade. Nós temos sim problemas na nossa categoria, como qualquer outra, mas a grande maioria dos donos de postos trabalham seguindo a legislação e atendendo o que manda as leis brasileiras. Sobre a redução de preços não chegar às bombas ao consumidor final, José Alberto explica. Quanto à parte de aumento, nós temos sim um gap que precisa ser levado em conta. Entre a Petrobras abaixar o preço e chegar até o posto, nós temos ainda uma distribuidora de petróleo que vai definir qual é o preço, porque ela tem o preço dela liberado para vender para os postos. Aí sim que vai chegar no posto de gasolina que vai fazer sua análise e cada um vai tomar sua decisão. Quem tiver mais estoque pode segurar mais tempo. Quem tiver com estoque baixo vai ter que talvez repassar mais rápido. Isso é uma decisão individual de cada dono de posto. O diretor executivo da Abrilivre, Associação Brasileira de Combustíveis Livres, Rodrigo Zingales, coloca que a maioria honesta é prejudicada pelo monopólio no refino e oligopólio na distribuição. Dados mostram que sempre que há uma queda de preços, as distribuidoras não repassam integralmente essa queda para os postos, levando inclusive, muitas vezes, a abocanhar mais 50% das quedas para aumentar os seus lucros. As três principais distribuidoras do país, BR, Chá e Ipiranga, representarem atualmente cerca de 70% do volume total de combustíveis comercializado no Brasil e terem sob suas respectivas bandeiras aproximadamente 50% dos postos instalados. Rodrigo Zingales descarta que os postos sem bandeira concentram a adulteração de combustíveis. De fato, pelos dados divulgados pela ANP, percebe-se que apenas 3% de todos os postos sem bandeira foram autuados com algum problema de qualidade no seu combustível. E entre os postos bandeirados, esse percentual é de 2%. Esses percentuais, além de serem muito baixos, são muito próximos, o que, a nosso ver, desqualifica essa generalização feita. Um acordo entre postos do interior de São Paulo para uniformização de preços. Em primeiro lugar, a Abrilivre e seus associados não coadunam com esse tipo de prática, além de desconhecê-las. Os combustíveis são commodities e que seus preços estão ostensivamente apresentados nas testeiras desses postos. Logo, por ser uma commodity, é natural que quando o líder do mercado aumente o preço, outros concorrentes possam eventualmente seguir este aumento. Isso não quer dizer que aqui há um cartel ou um acordo entre esses postos. Outros donos de postos garantem que atuam há mais de 20 anos no segmento, sem combinar preços, com produtos legais e bombas aferidas pelos órgãos de controle. Mas, como em todas as profissões, há postos que atuam irregularmente, mas há grande regulação no setor, com regras duras, alta carga de impostos e as margens são pequenas, 20 a 30 centavos, para investimentos muitas vezes de 3 milhões de reais que geram 20 mil reais mensais. E apenas uma fiscalização mais efetiva poderá diferenciar os postos que atuam de forma regular numa proteção ao setor e, consequentemente, aos consumidores. Bem, vamos por partes. A gravação do que foi comentado ontem está disponível no canal da Jovem Pan, né, Tiago? Basta acessar. Não houve, portanto, ponto 1, qualquer generalização. Foi, inclusive, comentado que na região metropolitana de São Paulo, 150 postos, estima-se, segundo, inclusive, dados da própria polícia,
estariam sob controle, direto ou indireto, de uma organização criminosa que é conhecida como PCC e que lavaria dinheiro em posto de gasolina. Significa que todos os postos lavam dinheiro? Evidentemente que não. Foi dito até um número aproximado, segundo as denúncias que chegam às esferas policiais na região metropolitana, que são 3 dezenas de municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo. Por outro lado, foi dito também, e não generalizado, e a gravação que está no canal do Jornal da Manhã demonstra isso de forma clara, cristalina, como o sol do meio-dia, totalmente claro, que segundo denúncias apresentadas de adulteração do combustível, no caso da gasolina e do etanol, segundo algumas denúncias, atingiriam cerca de 1/4 dos postos. Portanto, 1/4, salvo engano, é 25%. Significa que a ampla maioria, ou seja, é uma conta complexa, 75% não realiza essas práticas nocivas ao interesse público. Então, isso é importante ressaltar. A grande questão é que quem é o juiz? Primeiro, no caso da fiscalização, que não é feita, é a Agência Nacional de Petróleo. Ela não fiscaliza. Segundo, o consumidor. Cabe ao consumidor ver se tudo o que foi falado corresponde ou não à realidade. Por exemplo, em relação à cartelização. Quem anda pelo Brasil sabe que em determinadas cidades há um processo, sim, de cartelização. E quem vai responder isso não é o Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, é o consumidor na sua cidade, né? Ele que está nos ouvindo, ele pode dizer se já viu ou não cartelização. O que é cartelização? É o mesmo preço do combustível em todos os postos. Então, ele é que vai dizer, ele é soberano nisso. Segundo, o consumidor também é soberano se um dia não ficou desconfiado que o combustível que ele abasteceu o seu veículo não estava adulterado e levou o carro na oficina. Eu conversei com 10 pessoas ontem, quando terminou o jornal, aqui na galeria da Jovem Pan, e 10 pessoas, inclusive eu, já tive combustível adulterado, fui à oficina, não falei o que era, o mecânico olhou e falou, combustível adulterado. E já tinha passado pelo posto, já tinha passado. Então, quantos não desconfiaram? Outros me falaram também que 1 litro era 900 ml. Fez a conta entre o que tinha, o que colocou, somou, deu um volume, deu um total superior à capacidade do tanque. É o consumidor que vai dizer isso, mas que a ampla maioria da categoria atua de forma correta, isso é inegável. Outros produtores, distribuidores, falaram comigo ontem mesmo e disseram, o posto Sem Bandeira, por exemplo, não recolhe tributos. Não recolhe tributos. Eu recolho os tributos. Ele não recolhe. Eu registro trabalhadores. Ele não registra. Eu não adultero. Ele adultera. Daí que ele vende mais barato. E é isso que nós falamos aqui. Eu acho que está suficientemente esclarecido, né? Claro que se tratando de uma commodity, existe uma tendência natural ao preço ficar similar. No mercado você não pode praticar um preço muito diferente. Quanto à bandeira, é um selo de qualidade, né? Você não vai numa grande cadeia de supermercado e espera encontrar uma qualidade garantida dos produtos ali, não tendo coisa vencida, podre, por causa da fiscalização do seu Linneu. Na verdade é porque a marca vale muito e se começar um supermercado desses a vender coisa podre, com o tempo o seu valor vai desabar, a tendência é ir a zero. E você confia mais numa grande rede dessas do que na quitanda do seu Zé da esquina, justamente por isso. É a mesma coisa com posto de gasolina. Quando você tem um grande selo lá, um grande selo de qualidade, uma marca nacional ou internacional, tem muito mais em jogo se começar a fazer práticas como essa de adulteração. Sobre a questão da cartelização ou não, eu conto só uma piada para fechar. 3 empresários foram presos, estavam lá na cela, e aí perguntaram, por que você está aqui? Um deles virou e falou, bom, eu pratiquei preços abaixo do mercado e fui acusado de dumping pelo governo. O outro virou e falou, bom, eu pratiquei preços acima daqueles de mercado e fui acusado de monopolista. E aí viraram para o terceiro, e você? Bom, eu coloquei o preço igual do mercado e fui acusado de cartelização. Ou seja, temos que tomar muito cuidado com o arbítrio na mão de burocratas e governo na hora de julgar isso. O preço tem que ser livre, o consumidor tem que decidir, e aí sim, o que temos que ter é mais concorrência. Concordo que esse setor tem muita concentração.
Lembrar também, uma grande distribuidora me explicou, acho que é uma das maiores, se não for a maior, o presidente me explicou, não vou citar o nome da empresa aqui, há uma outra questão, e que a Polícia Civil de São Paulo, salvo engano, está investigando, que é o roubo de combustível dos dutos da Petrobras. Isso já ocorreu no México ano passado, nós noticiamos aqui, dezenas de mortos. Aqui no Brasil isso ocorre. Então, e a Polícia de São Paulo está investigando, os dutos da Petrobras passam, são quilômetros e quilômetros, eles roubam o petróleo cru, levam para refinarias clandestinas, refinam, passam para caminhões clandestinos de transporte, que levam para postos, tudo sem fiscalização, tudo de forma ilegal, criminosa, sem nota fiscal, sem nada, e aí nos postos sem bandeira vendem esse combustível. Isso pode ocorrer, não só isso é uma enorme fraude, um roubo, mas pode ocorrer um acidente de gravíssimas proporções. Agora, o que me chama a atenção, e aí uma vez um delegado da Polícia Civil até entrou em contato comigo aqui de São Paulo, é como isso é feito e ninguém vê. O que me chama a atenção, como é possível você ter uma refinaria clandestina? Refinaria clandestina você não faz na garagem, né? Você está refinando petróleo cru, isso tem subprodutos, isso tem cheiro, fumaça, pessoas circulando. Eu não sei como é que isso é feito, mas está sendo investigado. Vamos esperar que se chegue aos criminosos e isso seja efetivamente punido e impedido que o Estado seja roubado, as pessoas sejam roubadas e coloque a vida de milhares de pessoas, porque esses dutos passam por regiões densamente povoadas, possa um dia ocorrer um grave acidente aqui no Brasil.